Olá, eu sou Natália Cruz, instrutora do curso de maquiagem profissional da La Cruz, e agora eu vou apresentar para vocês o curso online em parceria com a empresa Supersonic. Nesse curso online, teremos a apresentação de várias técnicas, tanto de pele quanto de olhos. E para o melhor aproveitamento de todas elas, eu quero te dar algumas dicas. Preste bastante atenção em cada vídeo que você vai assistir. Tente não só observar as técnicas, como executá-las assim que você assistir os vídeos. Faça da seguinte forma: assista a aula por completo, separe os materiais, convide alguém para ser sua modelo, de preferência pessoas que tenham as mesmas características das modelos que eu utilizei no curso, porque assim você vai poder executar as técnicas e ver o resultado. Outra dica que eu dou é que você sempre fotografe o trabalho que você executou. Dê preferência sempre para praticar e para fazer esse tipo de fotografia de dia, principalmente em regiões que entram mais a luz solar, para que você tenha uma luz mais natural sem interferir no seu trabalho. Outra dica muito importante: sempre que você for praticar alguma das atividades ou então você for atender alguma cliente, você tem que sempre aplicar os pontos que eu falo no início de cada vídeo. Primeiro passo: analisar o tipo de pele da sua cliente, analisar a tonalidade de pele da cliente. Segundo passo: conversar com ela sobre o estilo de maquiagem que ela deseja e qual é o evento que ela vai participar. E por último, você deve analisar em separado cada parte do rosto dela. Por exemplo, você deve analisar primeiro o formato. Então, você vai observar qual é o tamanho da testa, qual o tamanho do queixo, qual o tamanho do nariz, se o rosto dela é mais arredondado, se o rosto dela é mais anguloso, se ela tem um rosto mais quadrado em relação à região desse ossinho aqui, e o recheio que esse rosto apresenta. Ou seja, se o olho dela é grande, pequeno, é um olho médio, é um olho mais saltado ou é um olho mais fundo. Se ela já tem a pele mais madura, então a pálpebra é mais caidinha, mais enrugada. Então observe sempre esses pontos antes de iniciar a maquiagem para que você possa aplicar a técnica adequada. Eu vou mostrar na nossa modelo como que eu trabalho fazendo essa análise antes de começar cada maquiagem. Então, a primeira coisa que a gente observa é o tipo de pele da nossa modelo. A gente observa na pele dela alguns pontos de acne. Algumas acnes que estão inflamadas e algumas manchinhas que são de acnes que já estão secas. Então, a gente observa que ela tem uma pele mais oleosa. Agora, a gente vai para o formato do rosto dela. Então, a gente observa uma testa pequena, que tem praticamente a mesma proporção do queixo e dos lábios e tem a mesma proporção do nariz. Isso é uma característica de um rosto que tem mais harmonia. E a gente percebe a lateral do rosto dela com angulações. Isso é característico de um rosto hexagonal. Agora a gente vai observar os olhos dela. Ela tem um olho que tem um tamanho bom, tanto na pálpebra, que a gente observa que é a região que a gente vai maquiar, quanto o olho dela mesmo. Então, a gente pode aplicar vários tipos de técnica para os olhos dela. E aí, eu vou mostrar para vocês como que você vai dividir esse olho de acordo com as formas que você vai trabalhar. Quando a gente quer trabalhar um esfumado na horizontal, a gente tem sempre que observar onde está o côncavo da nossa cliente, que é a parte mais funda dos olhos. Então, vou tracejar para que vocês possam ver essa diferença. Quando ela abre, é onde fica fundo. Então, este é o côncavo. Vou fechar. A gente tem que observar onde é o ossinho dela, onde marca a parte mais alta dos olhos dela. E esse ossinho a gente vai dividir em 3 partes. Essas 3 partes, elas são 3 partes iguais. São partes que serão divididas em todos os tipos de olhos. A única diferença que a gente vai ter vai ser entre os espaços. São 3 espaços iguais que podem ser menor de acordo com o tamanho do olho
nessa área. Então, aqui a gente está trabalhando com os esfumados na horizontal. Normalmente, esse primeiro espaço a gente aplica o iluminador, esse segundo espaço a gente aplica um tom intermediário, esse espaço a gente aplica um tom mais escuro e em cima do côncavo um tom mais escuro ainda. Então, o degradê ele acontece de cima para baixo. Existe uma outra forma de trabalhar, que é na diagonal. Então, como que eu sei o final do olho, o limite que eu tenho para fazer a maquiagem? Vai ser o final do corte do olho, onde termina os cílios, em direção à sobrancelha. Como ela tem uma sobrancelha que tem pelinhos até o final, a gente vai só preencher o pelinho, não tem a necessidade de prolongar essa sobrancelha. Se é uma sobrancelha curta em relação à diagonal, a gente sempre prolonga para criar um desenho mais harmônico para o olho. Então, esse é o nosso limite. Até aqui eu posso esfumar, não posso passar disso. E quando a gente trabalha na diagonal, a gente vai ter a divisão em diagonal. Então, uma parte até o meio, outra parte que divide o meio e o início, que eu posso também dividir em dois e trabalhar dois tons. E aí a gente vai trabalhar sempre do escuro para o mais claro. Então, eu trabalho do claro até o meio com o tom mais escuro e do escuro até o canto interno com os tons claros. Então, essas basicamente são as divisões que a gente vai trabalhar em todas as técnicas de olhos. Alguns olhos a gente vai marcar somente até a metade, outros olhos a gente vai marcar até o final, outros olhos a gente vai marcar só em diagonal, vai depender da técnica aplicada. A cada técnica que a gente vai aplicar, a gente pode trabalhar com diferentes tonalidades. Nem sempre aquele ângulo que eu mostrei para vocês, que é o ângulo do côncavo, que é o que geralmente a gente trabalha marcando mais para dar profundidade no olhar, nem sempre ele necessita ser em tons de marrom. Então, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas em que a gente vai usar tons puxados para o laranja, tons puxados por terra, tons puxados para o rosado, tons puxados para o vinho. Cada um deles vai ser de acordo com o olho, com o efeito que eu quero dar no olho. Então, sempre que a gente escurece, a gente cria mais profundidade. Ou então vai ser de acordo com a tonalidade de pele da minha cliente, com a tonalidade de roupa. Então, a gente tem sempre que observar. Pessoas que têm um fundo mais amarelado ou fundo mais dourado, são pessoas que têm peles mais quentes. Nas peles quentes, a gente sempre trabalha também com tons quentes. Pessoas que têm o tom de pele com fundo mais esverdeado, que é o caso dela, ela é bem branquinha, então a gente observa aqui um fundo mais esverdeado. Então, são pessoas que têm tonalidade de pele de fundo frio. Para pessoas de tonalidade de pele fundo frio, fica melhor a gente trabalhar com fundos frios. Então, para exemplificar, tons quentes seriam os marrons mais avermelhados, os marrons mais alaranjados, os dourados. E os tons frios seriam os tons mais rosados, mais vinhos, mais puxados para o azulado e para o esverdeado. Como que a gente faz para harmonizar essas tonalidades de olhos com as tonalidades de batom? Então, a gente tem que observar o que a cliente ela deseja com a maquiagem. Se ela deseja harmonizar a maquiagem com a roupa ou a cor dos olhos com a cor da boca, a gente tem sempre que levar em consideração os tons dos olhos para colocar cores que estejam no degradê, na paleta do degradê das cores do batom. Se essa cliente ela quer chamar atenção com a maquiagem, ela quer criar destaque, então a gente vai usar pontos de contraponto, que pode ser em relação à roupa ou pode ser em relação à sombra. Então, um exemplo para ficar fácil da gente entender. Se uma cliente ela quer um olho preto e ela está com uma roupa azul, uma tonalidade que pode contrapor e dar uma maquiagem que chame mais atenção seria uma tonalidade de batom vermelho, batom vinho, batom roxo.
Então a gente vai ter cores fortes que vão se contrapor e vão destacar essa maquiagem. Se eu quero já trazer uma harmonia, então eu penso numa cliente que ela tá com uma roupa nude, por exemplo, ou então uma roupa em tons rosé, e aí ela pode utilizar uma tonalidade de sombra com tons puxados para o dourado e um batom também que puxa para essa linha mais nude. A gente vai trazer uma maquiagem com mais harmonia. Então é muito importante conversar com a cliente para a gente entender o que ela deseja com a maquiagem, qual é o tipo de evento, o horário em que ela vai estar, aquilo que vai realçar melhor os pontos positivos que ela tem, como o tamanho do rosto, o formato do rosto, o recheio e o tamanho dos olhos. E tudo isso vai criar uma maquiagem muito mais bonita e que vai fazer com que a sua cliente fique bem mais satisfeita.